Olá a todos, vamos então a mais um dia do nosso preparatório TEOC 2023. Estamos na semana dos tumores do sistema nervoso central e vamos hoje analisar as questões que já caíram sobre gliomas grau 2. A gente sabe que esses tumores eles são mais comuns numa população mais jovem e que tem um melhor prognóstico. Tá? A gente vai começar analisando uma questão que caiu em 2019. Essa questão ela afirma que um paciente de 48 anos, arquiteto, com performance status 1, com quadro de crise convulsiva e hemiparesia direita, realizou então uma ressonância de crânio que mostrou uma lesão frontoparietal esquerda de 3 centímetros. Ela era hipertensa em T2 e flare, não tinha captação de contraste, com baixa perfusão e ausência de calcificações. Foi submetido à ressecção macrototal, com recuperação do déficit motor. O diagnóstico foi de astrocitoma grau 2. Diante disso, assinale a alternativa correta. Na letra A, então, ele afirma: a pesquisa de mutação de DH ela não é necessária por tratar-se de astrocitoma. Na letra B, afirma que, como é um paciente de baixo risco, há indicação de apenas segmento com ressonância de crânio a cada 6 meses. Na letra C, o tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia, esquema PCV, procarbazina, lamoxina e vicristina, é indicado por conferir ganho de sobrevida global. Na letra D, afirma que a fenitoína é o anticonvulsivante de escolha por ter apresentação venosa e não ser indutor de enzimas hepáticas. Na letra E, afirma que o tratamento adjuvante com temozolomida está contraindicado, porque estudos randomizados mostram inferioridade quando comparado ao esquema PCV em gliomas de baixo grau. A gente começa então analisando aqui a letra A, que afirma que a pesquisa de mutação de DH não é necessária por tratar-se de um astrocitoma. E a gente sabe que esse item então é falso. Por quê? A gente tem aqui a nova classificação, né, que é a classificação de 2021, em que nós observamos que o início da avaliação de um glioma é justamente com a pesquisa da mutação de IDH. Nós vamos observar aqui no fluxograma que os IDH mutados, né, são aqueles que no final de toda avaliação molecular, né, então vamos seguir aqui, por exemplo, IDH mutado que tem o ATRX preservado e tem um P19Q codeletado, a gente está falando ali de um oligodendroglioma. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho IDH mutado, que tenho o 1P19Q intacto, eu vou então seguir para a avaliação do meu ali astrocitoma, tá? Então, é interessante observar que o início, sim, é com a pesquisa da mutação de IDH e lembrando que os oligodendrogliomas, eles precisam ter também a codeleção do 1P19Q, que a gente pede ali na sequência quando observamos que eu estou diante de um paciente IDH mutado. Aqui na direita a gente tem um recorte da diretriz da SBOC, tá? Que mostra exatamente isso, né? Quando a gente está diante de um grau 2 e grau 3, vejam só aqui, focando no grau, e olhem de novo à sua esquerda, são sempre IDH mutados, tá? Então, é interessante a gente observar isso. Então, grau 4, ele é um IDH selvagem. Então, a mutação de IDH, ela é sim necessária. Quando nós passamos para o B, ele vai afirmar que, como esse paciente da questão é um paciente de baixo risco, a indicação de apenas segmento com ressonância de crânio a cada 6 meses. E aqui vem a primeira dica que eu dou. Toda vez que você estiver diante de uma questão que falar de um glioma grau 2, tem que grifar na questão quais são os critérios de risco desse paciente. Por quê? Isso vai definir qual que é o tratamento que eu vou oferecer para ele. Então, tá ali lendo a questão. É um glioma grau 2? Já então vê os critérios de risco. Então, vamos lá. Os critérios de risco, eles são definidos de acordo com características clínicas do paciente, moleculares e com o tamanho, com a extensão da ressecção. Então, vamos lá. Se eu estou diante de um paciente que tem características clínicas de alto risco, por exemplo, idade maior que 40 anos, um KPS menor que 70, um paciente que tem sintomas neurológicos na apresentação inicial do tumor ou uma diferenciação astrocitária, eu estou falando então de um paciente com características de alto risco clínico. O paciente que tem uma ressecção macroscópica total, ele tende a ser um paciente de baixo risco. Porém, se ele tiver características clínicas ou moleculares de alto risco, ele vai ser alto risco. Já aquele meu paciente, independente das características clínicas dele, se ele tiver uma ressecção como biópsia, uma ressecção macroscópica parcial, ou seja, tirou só uma parte do tumor, ficou tumor lá, esse paciente já é de alto risco, tá? Então,
Hoje, a gente tem os achados moleculares, né? Então, antes a gente via só pelo grau de ressecção e pelas características clínicas do paciente, mas hoje a gente sabe que a característica molecular é muito importante. Então, se esse paciente ele tem, por exemplo, o CDKN2A deletado, ele é um paciente de alto risco, mesmo que ele tenha uma ressecção macroscópica total e mesmo que ele não tenha nenhuma característica clínica de alto risco. Então, eu tenho 3 formas de definir ali o risco do paciente. Então, primeiro eu vou olhar, foi uma ressecção total ou parcial? No caso da questão, ele diz que foi uma ressecção total. Tá, ele pode até ser de alto risco, mas vamos primeiro olhar as características moleculares? Bora. Ele não falou nada sobre CDKN2A, tá bom. Ele ainda pode ser baixo risco. Mas vamos olhar as características clínicas. Ele falou o quê? Que o paciente ele tem mais de 40 anos e aí a gente já tem uma característica de alto risco, né, conferindo um alto risco para o paciente e ainda esse paciente ele teve uma crise convulsiva generalizada e uma paresia à direita, tá? Então, eu estou falando de um paciente de alto risco. E aqui eu coloquei em vermelho para vocês que, de acordo com a diretriz da SBOC, o tratamento para os pacientes com gliomas grau 2 de alto risco é radioterapia, seguido por PCV por 6 ciclos ou radioterapia, seguido por temodal de 6 a 12 ciclos. O paciente que é baixo risco, aí sim, esse paciente ele é candidato a segmento, ou seja, observação, sem nenhuma indicação de tratamento adjuvante. Então, não é o caso aqui do nosso paciente. E fazer apenas a radioterapia, né? A gente tem dados mostrando que fazer apenas a radioterapia, isso também está na diretriz da SBOC, não é indicado, tá? Não é a melhor escolha para esses pacientes. Na letra C, afirma que o tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia, com o esquema PCV, que é procarbazina, lamoxina e vicristina, é indicado por conferir ganho de sobrevida global. Esse estudo, então, que mostrou isso, esse item é o item verdadeiro, realmente o tratamento, como a gente viu aqui há pouco, o tratamento adjuvante é radioterapia e quimioterapia, com PCV é uma das opções, né, podendo também ser indicado o temodal, e foi baseado nesse esquema, né, do R9802. Que estudo foi esse? Ele randomizou pacientes com gliomas grau 2, ali, gliomas de baixo grau, tá? E separou em 2 braços, né? O de baixo risco e alto risco, tá? Os pacientes com baixo risco, eles iam direto para a observação, né? Que eram aqueles pacientes que ele considerou com menos de 40 anos e que tinham tido uma ressecção total. Pegou então os pacientes, randomizou os pacientes que eram alto risco, ou seja, tinham idade a partir de 40 anos, ou tinham sido submetidos a uma ressecção parcial ou biópsia, e estratificou eles de acordo com oligodendroglioma, astrocitoma, tá? Então, ele separou ali e randomizou para receber apenas rádio ou receber rádio, seguido por PCV, tá? Então, vamos observar aqui. A gente vê que, nesse estudo, 60% dos pacientes tinham mutação do IDH. A gente tem que lembrar que foi um estudo que foi apresentado na ASCO em 2014, ou seja, um estudo que começou muito antes dessa nova classificação que nós temos agora de 2021, em que mostra que todos os gliomas de baixo grau são IDH mutados, né? Então, veja que tinha ali uma parcela nesse estudo da população que era IDH selvagem, tá? Então, provavelmente eram glioblastomas. Interessante observar isso. Quando a gente observa, então, o endpoint primário, né, que ele foi atingido, então, um estudo positivo, e olha só as curvas para radioterapia mais PCV, que a gente observa aqui em azul, versus apenas radioterapia em vermelho. A gente tem um ganho em anos, né, uma sobrevida livre de progressão mediana de 10 versus 4 anos, então um acréscimo na sobrevida livre de progressão de 6 anos para esses pacientes. São pacientes que vivem muito, um excelente prognóstico. Olha aqui a da sobrevida global, a gente vê 13 versus 7,8 anos, então, mais uma vez, um ganho muito expressivo de anos na sobrevida global. Quando a gente vê, então, uma atualização que foi publicada no New England, né, em 2016, a gente vê esse benefício ali sendo mantido, né, na sobrevida livre de progressão, na sobrevida global. E quando a gente separa, né, já que era um dos critérios ali na estratificação dos pacientes, os oligoastrocitomas, né, assim como astrocitomas, todos eles têm benefício.
E quando vê apenas a curva dos pacientes IDH mutados, esse benefício é muito robusto, né? A gente vê as curvas aqui bastante separadas, né? É incrível, a gente vê aqui o acréscimo, o ganho na sobrevida livre de progressão, e aqui eu trago para vocês as curvas de ganho de sobrevida global e também se mantém, né? Então, os pacientes IDH mutados, a gente tem aqui, nesse último gráfico, um expressivo ganho. Então, fazer radioterapia na adjuvância dos pacientes com alto risco de gliomas grau 2, seguido por PCV por 6 ciclos, confere a esses pacientes um expressivo ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, tanto se esses pacientes são oligodendrogliomas ou astrocitomas. Tá? Então, esse foi o item verdadeiro da questão. A gente passa, então, para ver os outros, que foi a letra D, em que ele afirma que a fenitoína é o anticonvulsivante de escolha por ter apresentação venosa e não ser indutor de enzimas hepáticas. Esse item tá falso, né? É um item que a gente sabe que a fenitoína é sim um indutor de enzimas hepáticas, tá? E dá hepatotoxicidade e não é o anticonvulsivante de escolha, né? A gente pode utilizar outros anticonvulsivantes e realmente ele dá alteração hepática como um dos seus eventos adversos comuns. Na sequência aqui, a gente tem a letra E, em que ele afirma que o tratamento adjuvante com temozolomida está contraindicado, porque estudos randomizados mostram inferioridade quando comparado ao esquema PCV em glioma de baixo grau. O primeiro ponto é que a gente não tem um dado robusto, ou seja, um estudo randomizado de fase 3 que compare, né, em um braço PCV versus radioterapia. A gente não tem esses dados hoje na literatura. Mas a gente tem esse estudo hoje publicado, que é um estudo de fase 3, ou um de fase 2, tá? Que é o RTOG 0424, que é isso que eu apresento aqui para vocês, em que ele ofereceu para os pacientes que tinham gliomas de baixo grau, com 3 ou mais fatores de risco, em que ele considerou esses fatores de risco: idade a partir de 40 anos, astrocitoma, um tumor biemisférico, um tumor maior que 6 centímetros, ou um performance status ECOG maior que 1, para receber radioterapia 54 grays em 30 frações, mais temodal, seguido por temodal até completar 12 ciclos. O endpoint primário foi a sobrevida global em 3 anos e o endpoint secundário a sobrevida livre de progressão em 3 anos e a associação com desfechos de sobrevida. Então, o objetivo desse estudo foi o quê? Oferecer para esses pacientes radioterapia com temodal e ver qual que era, então, o ganho com relação à coorte histórica dos pacientes que só tinham feito radioterapia. E o que a gente vê aqui, né, é que 136 pacientes foram incluídos e 129 analisados, e a gente teve um segmento mediano deste estudo de 9 anos, e quando nós observamos a porcentagem de pacientes, né, a sobrevida global em 3 anos, que é de 73% para esse estudo, versus o dado histórico de apenas com radioterapia, que era de 54%, então a gente tem esse estudo positivo, né? Então, aqui a gente observa que esse benefício se mantém, né, ali aos 5 e aos 10 anos, e na diretriz da SBOC ele coloca que, apesar da existência de dados robustos para o uso de PCV adjuvante, ou seja, sim, eu tenho um estudo de fase 3 randomizado que comparou PCV versus radioterapia seguido de PCV versus apenas radioterapia, e me dá ganho em sobrevida global e sobrevida livre de progressão. E eu não tenho isso para o temodal, mas ele afirma, este esquema, né, que com temodal, com PCV, tem sido amplamente substituído por temodal nos últimos anos. Por quê? Porque a gente tem, devido a um melhor perfil de toxicidade e uma expectativa de que ambos agentes alquilantes devam ter eficácia similar. No entanto, a comparação direta entre os esquemas ainda está por ser completada. Então, esse item está falso, por quê? Porque a gente pode sim estar na diretriz da SBOC oferecer para um glioma grau 2 radioterapia com temodal, tá? Então, aqui, né, só mostrando para vocês o item que foi certo da questão. Vamos passar, então, para uma questão do TEOC de 2020, que afirma: nos últimos anos, ocorreram atualizações em alguns estudos de fase 3 em neuro-oncologia, iniciados nos anos 90. Diante disso, pode-se afirmar que o esquema com procarbazina, lamoxina e vincristina é superior à temozolomida nos gliomas de baixo grau. Houve ganho de sobrevida global nos pacientes portadores de glioma grau 2 de alto risco tratados com radioterapia, seguido de PCV. Codeleção P19Q não é fator prognóstico nos gliomas de baixo grau. PCV sem radioterapia é o tratamento padrão para os gliomas de baixo grau. O uso de bevacizumab associado à quimioterapia aumenta a sobrevida global em gliomas de alto grau.
E sim, né, a gente tinha ali nos últimos anos, né, cada vez mais esses estudos que foram dos anos 90 de tumores do sistema nervoso central sendo atualizados. E eu aproveito então essa questão para mostrar para vocês, né, essa análise genômica que foi feita do RTOG 9802, que foi o estudo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que foi o estudo que avaliou, então, radioterapia seguido por PCV nos gliomas grau 2. Então, vejam aqui que ele mostra, né? Eu mostro para vocês as curvas de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão de acordo com o status molecular. Então, a gente tem essa primeira curva aqui, que é esse verde pontilhado, que são os pacientes com mutação, né? E que são codeletados, ou seja, um IDH mutado e codeletado. Vejam que o benefício na sobrevida livre global e na sobrevida livre de progressão é muito maior para esse paciente, ou seja, ele tem um melhor prognóstico e uma melhor resposta ao tratamento. Os pacientes em vermelho, aqui a curva, são os pacientes que têm a mutação de IDH, mas eles não são codeletados, né? Não tem a codeleção do 1P19Q. Então vejam que você já tem ali uma redução, né, na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão. E os pacientes que têm ou seja, não tem nem mutação do IDH, nem a codeleção, né? Na verdade, para ter a codeleção tem que ter a mutação do IDH, ou seja, não tem mutação de IDH. Esses são os pacientes que têm a pior sobrevida, né? E os piores desfechos aqui da literatura. Então, a gente sabe que o IDH, né? E também a codeleção do 1P19Q, e esse gráfico mostra pra gente que tem, são critérios prognósticos, né? Marcadores prognósticos. Então, quando a gente vai observando isoladamente as curvas dos pacientes que são IDH mutados, codeletados e que fizeram em vermelho radioterapia mais PCV versus em azul apenas rádio, veja que esses pacientes, né, que têm o melhor prognóstico, esses pacientes eles têm o benefício com a associação de radioterapia mais PCV. Aqui eu mostro para vocês o gráfico dos pacientes que são IDH mutados, mas que não são codeletados. E, mais uma vez, também para esses pacientes eu tenho o benefício da radioterapia com PCV. Mas, olha que interessante, nessa análise, então, que foi de 2020, né, o que a gente observa é que não houve benefício da adição do PCV à radioterapia para os pacientes que não têm a mutação do IDH, né? Que é o que a gente vê na prática nesses pacientes de grau mais alto, né? Que são os glioblastomas, né? Então, para essa população não houve benefício. E aí a gente volta aqui para a questão e vê que o item correto era: houve ganho de sobrevida global nos pacientes portadores de glioma grau 2 de alto risco tratados com radioterapia seguido de PCV. Houve sim ganho, tá? Quando a gente fala dos gliomas de baixo grau de uma forma geral, e lembrem sim que não há benefício, não houve benefício para os pacientes que eram IDH wild type, que hoje a gente sabe que esses tumores eles não são de baixo grau, né? A codeleção P19Q, ela não é fator prognóstico, então falso, eu mostrei para vocês que é sim um fator prognóstico. PCV sem radioterapia não há dados, tá? Não é o padrão é rádio seguido por PCV, e o uso do bevacizumab como a quimioterapia, a gente não tem esse dado para usar para os gliomas, né, no tratamento primário desses pacientes com gliomas grau 2, tá? Então esse item também estava incorreto. E PCV não é superior a T-modal, a gente não tem esse dado. Na próxima questão, ele fala de um paciente de 35 anos que teve um episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. A ressonância magnética de crânio revela uma lesão frontal direita, medindo 3 centímetros, hipointensa em T1 e hiperintensa em T2, com calcificações sem captação de contraste. Após ressecção macroscópica, o laudo histopatológico descreve um glioma difuso de grau 2 da OMS com o seguinte padrão de imunistoquímica. Ele é um IDH mutado, a gente sabe que R132H é a mais comum, a TRX positivo, ou seja, não mutado, e P53 com expressão fraca. Qual o próximo teste indicado para investigação diagnóstica? Né? Então, ele coloca aqui a pesquisa de metilação do MGMT, o sequenciamento de IDH, a pesquisa de codeleção P19Q ou a imunistoquímica para o KI67. Então, eu reviso com vocês aqui mais uma vez, né? Toda vez, então, que a gente está diante de um paciente IDH mutado e que a gente já tem o próximo passo, que é o ATRX, né? A gente não tem um ATRX mutado, ou seja, ele está preservado. O próximo passo é saber se esse paciente ele tem ou não a codeleção do 1P19Q. E aí, se ele é codeletado, eu estou diante de um oligodendroglioma.
tá? Então, a resposta era exatamente essa, pesquisa de codeleção, um P19Q. Na sequência, então, a gente tem a última questão, que vai falar de um paciente masculino, 60 anos, clínica de crises convulsivas de início recente, que realizou investigação neurológica com ressonância de crânio com gadolínio, que evidenciou uma lesão expansiva parietal esquerda com cerca de 4 centímetros. Esse paciente submeteu-se, então, à ressecção cirúrgica, considerada como subtotal. Ou seja, eu já estou diante de um paciente de alto risco. Eu já tenho alguns critérios, na verdade, né? Esse paciente ele tem mais de 40 anos, ele teve crises convulsivas, né? Um achado neurológico no momento do diagnóstico. Esse paciente ele foi submetido a uma ressecção cirúrgica subtotal, ou seja, ele é alto risco, não há dúvida, né? Você vê que a questão ela não deixa dúvida. E o anátomo patológico confirma que é um astrocitoma grau 2 IDH mutado. Nessa situação, o tratamento complementar recomendado e agora para fechar com chave de ouro, depois de ter revisado, veja só, todo ano caiu, né, glioma grau 2, e aí quem revisou as provas de 2019, 2020, 2021, chegou em 2022 e sorriu, né, porque a questão, ela ficou fácil demais. Radioterapia seguido de quimioterapia com o protocolo PCV. E mais uma vez a gente vê aqui o quanto, né, as questões elas se repetem, o quanto é importante a gente estudar baseada nas questões. A gente se vê então nos próximos vídeos de discussões. Espero que vocês estejam aproveitando o curso do TEOC.